esse meu convidado também muito especial, Cássio Eduardo, que conhece muito sobre tudo isso. Boa noite, Cássio. Boa noite, Ara. Boa noite. É um prazer imenso estar com todos vocês aqui mais uma vez, né? Tava com saudade aí de ver todo esse povo, né? Ver energeticamente, né? Ver aqui a Yara, né? Com toda essa energia, vitalidade, né? Divulgando, passando informações. Isso é muito importante, é muito legal, né? Então, assim, hoje com esse tema, né? O Apocalipse, o nome significa tirar o véu. Eu tenho uma ideia, assim, como nós vamos fazer isso em 2 etapas, porque são muitas coisas para falar, e eu não tenho a pretensão de esgotar o assunto. Cada vez que eu falo do Apocalipse, eu procuro abordar um aspecto do Apocalipse, né? Tem aquele aspecto que a gente sabe que podemos interferir e vamos interferir, né? Transformar tudo que está ali no negativo para o positivo e colocar também assim, deixar as claras toda aquela agenda do governo do caos, né? Porque no livro do Apocalipse eles conseguiram ressuscitar aquele Deus destruidor, né? Aquele Deus vingativo lá do Apocalipse, né? Do Apocalipse não, gente, lá do Gênesis, lá do Antigo Testamento. Então, nas cartas de João, que ele apresenta ali um Deus que é amor, um Deus que é misericórdia, acaba mostrando uma contradição muito grande, né? Com relação ao vidente do Apocalipse. Eu digo vidente do Apocalipse porque tem muitos teólogos que não acreditam que foi João, o mesmo que escreveu o Evangelho, o mesmo que escreveu as cartas, que foi o mesmo João que escreveu o Apocalipse. Apesar de que também muitos teólogos duvidam até mesmo que este João tenha escrito os evangelhos, né? Alguns acabam defendendo que João realmente que andou com Jesus, que estava ali, né, levou Maria para sua casa, que esse João escreveu no máximo as 3 cartas do Novo Testamento. Então, sobre esses assuntos hoje a gente vai conversar, né? Nós combinamos em fazer em 2 etapas, né? Então hoje eu Sim. tenho a ideia da gente chegar até o E eu, e capítulo eu, 12, e eu 13, né? fico feliz, porque daí você já está preso para vir de novo. Sim, sim, vamos fazer sim, porque é E muita antes coisa para se falar, né? Muita disso, coisa. eu só vou dar boa noite para o pessoal que está chegando, e fico feliz que estão todos aqui. Já vou pedir para que compartilhem, porque essa live vai ser muito, muito linda. Boa noite, Dalva. Boa noite, Fábio. Boa noite, Carmen. Boa noite, Zenir. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Todos bem-vindos. Já vão começando a elaborar suas perguntas para colocar depois para o Cássio responder. O Eli Jones, boa noite, meu parceiro. Boa noite, Jailin. Sejam todos bem-vindos. E pode continuar, Cátia. Fique à vontade. Muito bem. As pessoas acreditam que o livro do Apocalipse foi escrito assim em meados do ano 90 depois de Cristo. Então, assim, um livro bem tardio, né? Eu quero deixar claro aqui para as pessoas que o que eu estou partilhando aqui, vocês podem depois acompanhar na Bíblia, vocês podem acompanhar também nos estudos teológicos aí de outros canais, para vocês tirarem as suas próprias conclusões. E eu quero deixar claro também que a intenção não é acabar com a fé das pessoas. Muito pelo contrário. Eu sempre falo no meu canal que a ideia é evoluirmos, ir para uma fé madura. Sem esse medo exacerbado, sem essa culpa exacerbada, que é exatamente o que o Apocalipse faz com a gente, né? Eu lembro que eu era criancinha e minha irmã, né, aprendeu a ler primeiro, e ela gostava de ler os livros que estavam em casa com a gente. Ela, com uns 9 anos, aprendeu a ler, então ela lia pra gente, que era mais novinho, né? 7, 5, e assim, carreirinha, né? E ela leu o primeiro livro do Daniel. Olha que essas coisas na vida não acontecem por acaso. Ela leu o livro do Daniel e todas aquelas profecias de Daniel, né? E toda aquela situação. Eu não sei porque ela teve essa inspiração de fazer isso, mas ela fez exatamente assim. E depois ela leu o Apocalipse. Quando ela falou assim, e o número da besta é 666, eu fiquei apavorado.
apavorado com isso. Isso gerou até um toque em mim. Eu não escrevia nada que tivesse o número 6. Eu lembro que assim, eu me tornei torneiro mecânico e me mandavam fazer, olha, faça 76, fazia 77 e guardava uma. Eu não queria relação nenhuma com o número 6, porque era o número da besta. A besta é o animal indomável, é o filho do demônio, né? E assisti todos aqueles filmes de terror depois, né? Ali, década de 80, A Profecia, e tantos outros filmes de terror, né? Que me deixavam assim apavorados, mas tava... Eu li a Bíblia Deu inteira. uma trancada. Deu uma tranca. Voltou? O som tá mudo? Agora melhorou. Melhorou? Voltou. Voltou? Então, assim, quando eu fui para a igreja, eu acabei me tornando catequista, li a Bíblia inteira mais de 5 vezes, e o Apocalipse era complicado. Era muito complicado. Eu lembro que quando eu fui fazer um curso do Apocalipse, e o palestrante já começou falando assim, olha, fiquem tranquilos, porque o Apocalipse não é para a gente ter medo, porque um cordeirinho venceu o dragão. Pronto, gente, é isso. Apocalipse é uma coisa fácil e tranquila. O Apocalipse é um livro que ele demorou muito para entrar no cânon da igreja. Demorou muito, Por sabe? quê, Cássio? Os teólogos lá da época, né, chamado assim os pais da igreja, a patrística, fizeram um suspense muito grande com esse livro. Fizeram um suspense muito grande. E, no meu ver, o que eles fizeram no concílio de Éfeso, no concílio de Nicéia, no concílio de Constantinopla? Eles foram estruturando essa igreja cristã romana. Eu sempre Uhum. gosto de separar a igreja que Jesus realmente, não chamo nem de igreja, né? O grupo que Jesus realmente estruturou, todo aquele grupo que ele ofereceu treinamentos, todos os ensinamentos dele, da igreja de Constantino. São duas coisas completamente diferentes. É completamente diferente essa igreja paulina que a gente vive hoje do que realmente o que Jesus estruturou. Eu vou fazer uma live semana que vem e o tema dela, eu quero deixar o convite, vai ser assim, né? O que Jesus falou de fato? Quando vai ser essa live? Vou ainda ver com o Cícero direitinho o dia, né? Para fazer semana que vem. Mas acho que quarta-feira, né? Eu vou fazer a divulgação, vamos divulgar. Uhum. Porque, assim, se você lê os evangelhos, você vai perceber também muitas frases contraditórias colocadas ali na boca de Jesus. Que ele disse isso. Ele disse uma coisa, depois ele diz outra coisa completamente diferente. Eu me perguntava muito isso. Sabe? Então, assim, porque Jesus ele veio chamando Deus de Abá, que quer dizer papaizinho. Ele não queria nenhuma relação com aquele Deus destruidor lá do Deuteronômio, lá do Antigo Testamento. Ele não queria relação nenhuma. Tanto é que ele foi assim entendido como um subversivo. Meu Deus. Voltou? Tá, não, tá bom, tá bom. Porque deu um apagão aqui, tem bateria, tem tudo, achei estranho. Então, assim, ele foi visto como um subversivo. Jesus, né, ele foi perseguido por ser um subversivo. Uhum. Porque ele não mostrava, ele dizia, olha, não tem que apedrejar ninguém, não é para apedrejar fulano. Ele incluía a mulher, ele incluía a criança, ele incluía o leproso. Dá para entender ali um treinamento específico de Jesus. Completamente diferente daquele modelo do Antigo Testamento, de um Deus que fulmina, de um Deus que manda matar mulheres e crianças, como lá a entrada em Jericó, de um Deus que castiga, de um Deus que é vingativo, Uhum. de um Deus que é ciumento. A gente pega tudo isso no livro de Êxodo, no livro de Levítico, livro de Deuteronômio, está cheio dessas expressões. Sabe? De um Deus que manda um anjo
Em uma noite, esse anjo mata 185 mil assírios. Depois, né, nas pesquisas arqueológicas, os arqueólogos falam assim, isso não aconteceu. Não houve realmente uma morte de tantos soldados assírios nesse combate. O combate aconteceu e, pelo contrário, os assírios foram vencedores. Olha só. Então, a arqueologia, quando eles vão lá, vão cavando, eles encontram realmente materiais que comprovam algumas coisas que aconteceram, de fato, e outras que não. Outras coisas que foram atribuídas ao povo hebreu, que nem foi o povo hebreu que fez. Exemplo, como a destruição de Jericó, desse lugar onde você pega lá na Bíblia, fala que Deus mandou matar mulheres e crianças, destruir tudo e tomar a cidade. A arqueologia hoje conseguiu, através da pesquisa do carbono 14, nas cerâmicas e tudo que encontraram lá na cidade de Jericó, eles conseguiram comprovar que a destruição de Jericó aconteceu pelo menos 100 anos antes de Josué chegar lá. Olha a manipulação, então, né? Percebe? Esses dias eu estava vendo uma mulher falando assim, né? Uma evangélica falando assim, que, olha, as pessoas dizem que a Bíblia toda foi adulterada, e isso é uma farsa. Foi encontrado pergaminhos datados do ano 300 antes de Cristo, da Bíblia hebraica, a Bíblia lá do Antigo Testamento, e compararam com a Bíblia hebraica dos dias de hoje. Fizeram uma comparação. E qual foi a conclusão que eles chegaram? Que quase não há nenhum tipo de erro nas cópias. Mas a questão do erro não é dos copistas. Os copistas eram perfeitos. O erro foi lá na fonte. Foi lá na fonte. Porque todo o Antigo Testamento passou a ser escrito no ano 580 antes de Cristo, depois do cativeiro da Babilônia. Depois do cativeiro da Babilônia. O cativeiro da Babilônia foi um choque na vida do povo hebreu. Foi um choque. Isso foi deixado em pergaminhos. Sim, foi. Então, assim, quando os sacerdotes começaram, então, a estruturar aquela jornada do herói, que é a história do povo hebreu, né? Os sacerdotes começaram a construir uma história, porque foi um buraco tão grande no emocional deles, serem levados pelo rei Nabucodonosor lá para a Babilônia, que eles precisaram construir uma história de vitória, de um povo sofrido que saiu lá do Egito, sabe? E passaram ali a pé enxuto, e foram pelo deserto, e foram perseguidos pelos amalequitas, pelos jebuseus, ferezeus, e foi vencendo, sabe? Os filisteus, eles vêm contando toda aquela trajetória, que é realmente a trajetória do herói, do vencedor. Eles foram construindo isso. Então, assim, se vocês observarem o capítulo 1 de Gênesis, que foi escrito antes do cativeiro da Babilônia, tem o Adão, tem a Eva, mas não tem serpente, não tem o demônio, não tem que Deus tirou a mulher do lado do homem. É uma história de criação completamente diferente do capítulo 2 de Gênesis. Já o capítulo 2 de Gênesis tem a serpente. Já tem essa ideia da mulher corrompendo o homem. Já tem tudo isso no capítulo 2 de Gênesis. A mulher já para rebaixar a mulher, então. Exatamente, essa era a estratégia. Eles estavam, a partir do capítulo 2 de Gênesis, eles começam a perseguir os camponeses. Os camponeses ainda eles tinham uma conexão gigantesca com os deuses ali do panteão dos cananeus. E existe uma corrente dentro da arqueologia hoje que eles acreditam piamente que esse povo hebreu, eles saíram, na verdade, do povo cananeu, tão perseguido pelo povo hebreu. Porque quando eles voltam lá do Egito e começam, então, a batalha com todos os povos ali da região, eles começam toda aquela batalha, eles estão na batalha com quem? Com os seus parentes, os seus descendentes, aqueles que ficaram.
O povo cananeu mesmo, os donos da terra de Canaã, os donos de Canaã de verdade. Então aquele povo hebreu vai chegando e vai tomando posse. E o que eles se deparam? Com a sacerdotisa, com as pitonisas. Fecha a porta, Gabriel. Eles se deparam com as pitonisas, as mulheres que dançavam com as serpentes, as que profetizavam. Esse culto é um culto pagão. Ah, olha só. Ácera aí presente. Era a deusa Ácera com o deus El. Esses eram os pais dali, né, do panteão dos cananeus. Eles foram rechaçando o nome de Ácera. Então era o deus e a deusa. Era a presença, a mulher com contato com a terra, ela era sacerdotisa. Ela que sabia a época da colheita, a época do plantio. Então existe uma batalha dos agricultores com os pastores. Lá nesse mito de criação de Gênesis. Então esse Adão, esse pecado original, esse pecado que fez com que todos nós saíssemos do Éden, é uma falácia. Não existe. Isso é história contada pelos sacerdotes para manipular aquele povo, a grande fake news, né? Para manipular todo aquele povo. Já se usava naquela época. Já, fake news é coisa antiga. É coisa antiga. Então, o que acontece aí? Eles vão rechaçando a deusa, eles vão rechaçando o feminino, eles vão tomando posse, né, de todo aquele controle que eles queriam, que eles tinham, né, sobre o povo, sobre a população, e eles vão montando toda essa história, essa trajetória do herói. Eles vão montando tudo isso. E isso é muito interessante da gente saber, muito interessante da gente saber, da gente entender. Para a gente poder entender o Apocalipse, a gente tem que entender essa trajetória. Porque lá no Apocalipse, eles vão fazer menção ao livro de Daniel, eles vão fazer menção à antiga serpente, lá de Gênesis, associando essa serpente ao Satanás, ao mal, né? Ao mal. Só que tem um porém. Quando escreveram o Apocalipse, quando escreveram lá Gênesis, eles não tinham ainda estruturado a ideia de um demônio. Eu tenho uma live no meu canal que eu falo assim, como que se originou o demônio, né? Como que inventaram o demônio. O povo hebreu lá do Antigo Testamento, eles não entendiam um demônio. Não existe essa pessoa criada por Deus, toda poderosa, quase tão poderosa quanto ele, o seu arqui-inimigo. Não existe. Eles, quando ficaram lá na Babilônia, eles aprenderam o quê? Aprenderam todas as histórias dos babilônios. O Código de Hammurabi, se você pegar Deuteronômio, Levítico, é o Código de Hammurabi todinho ali. Olho por olho, dente por dente. Eles copiaram. Como eles copiaram também códigos de lei lá, né, do Iraque. Hoje, nas escavações que são feitas, né, lá no Iraque, eles descobriram que muito do que está escrito lá no livro de Gênesis, das leis, eram tudo leis lá dos babilônios. Que não foi nada criado pelo povo hebreu. Que eles copiaram. Está provado cientificamente isso. E essa serpente veio dos persas. Os persas também esperam o Messias, porque é impossível falar de Apocalipse sem falar do que está se esperando. Está se esperando o Messias, o Salvador. Ah, isso ainda hoje. E isso, então o Apocalipse, o autor, né, o vidente do Apocalipse, ele já começa dizendo o quê? Primeiro ele se trata na terceira pessoa. Ele, João, fez tudo isso, escreveu tudo isso. É muito estranho a introdução do Apocalipse, no primeiro capítulo, porque ele já se trata na terceira pessoa. E depois ele vai se tratando na primeira pessoa, que eu vi, eu fiz, eu olhei, eu aconteci. Aí ele vai se tratando na primeira pessoa.
João vai se tratando na primeira pessoa. E ele vai dizendo o quê? Tudo que está escrito nesse livro, capítulo 1, são as visões para o futuro. São coisas que vão acontecer. Então, o Apocalipse é o futuro. Para aquele povo lá, né, vamos falar assim do século I da era cristã, se o Apocalipse de fato foi escrito no ano 90 depois de Cristo, então ele estava fazendo uma previsão para o futuro. O que iria acontecer. Mas ele está sempre fazendo um paralelo com o passado. Sempre ele está fazendo um paralelo com Gênesis, sabe? Com os profetas. Ele está fazendo um link com tudo para dizer que é a verdade absoluta, que é exatamente aquilo que é mais importante. Entende? Então, essa questão a gente tem que ter em mente. Então, a ideia da serpente veio lá do dualismo persa, porque os persas também esperam o Messias. Uhum. Os persas esperam o Messias. Tanto é que lá dos persas saíram os magos, sabe, os magos do Oriente que foram lá visitar Jesus. Sim. São magos da Pérsia. Eles trabalhavam os elementos da natureza. Mago quer dizer sábio. Bruxo quer dizer sábio. Então, chamado de bruxa, se alguma mulher é chamada de bruxa, se você, Yara, foi chamada de bruxa, então é um elogio. É Eu mulher fico feliz. sábia. É mulher sábia. Eu fico feliz. E, então, assim, lá na Pérsia também tem uma história dos persas, depois o pessoal pode pesquisar, que o Deus Todo-Poderoso lá dos persas chamava Zurmã, mas ele não quis reinar. Ele falou, eu vou ter 2 filhos, gêmeos. O que nascer primeiro vai ser o Deus Todo-Poderoso. O que vier depois vai ser o adversário. Aí, o que nasceria depois, ele foi muito esperto e veio na frente. Só que o Zurmã não era bobo. Ele olhou para aquele Deus que veio ali na frente e falou, não, você é o Arimã. Você é um safadão. Pode sair. Quem vai reinar vai ser seu irmão, que é o Ahura Mazda. Essa religião também foi chamada de Mazdaísmo, também foi chamado de Zoroastrismo. O Zoroastro também foi chamado de Zaratustra. E hoje essa religião, eles se chamam de Parsis. É muito presente lá na Índia. Eu não entendi. Os Parsis. Ah. No século VI, quando o Império Otomano foi ali se estruturando, aliás, o Império Otomano não, os muçulmanos, eles foram tomando ali aquela região, né, de Jerusalém e tudo mais, eles expulsaram, eles foram tomando espaço de toda aquela região e eles foram expulsando essas outras religiões. E o zoroastrismo foi rechaçado. Mas existe até hoje. E é interessante que também eles esperam o Messias, que nasce de uma virgem. É toda a mesma história. A mesma história, né? E esse arqui-inimigo de Ahura Mazda, que é o irmão dele, chamava Arimã. E ele era representado como uma serpente. Então, o que os sacerdotes estavam querendo dizer quando escreveram o capítulo 2 em diante de Gênesis? Que a mulher, a serpente, estão ali macumunadas. A mulher e a serpente é o mal para o homem. Uhum. Os sacerdotes que dão todo o direcionamento. E todo aquele panteão dos cananeus foi rechaçado. Os primeiros hebreus que ficaram ali na terra, eles ainda tinham a deusa. Eles ainda tinham a Ácera. Mas essa Ácera era a esposa de El. Eles tiraram El e colocaram El Shaddai. Depois tiraram o El Shaddai, colocaram o Elohim, que é deuses. Depois retiraram o Elohim e colocaram o Yahvé. E aí tem imagens de Yahvé com a sua consorte, com a sua companheira, Ácera, encontrado lá pelos arqueólogos. Uhum. Então, o judeu antigo, o povo hebreu antigo, antes do cativeiro da Babilônia, eles cultuavam o Deus e a deusa. Então, eles não tinham a ideia de um demônio, mas eles colocaram a serpente e a mulher para dizer que era o adversário, era o que atrapalhava a obra de Deus.
E o que acontece? Do profeta Isaías, no capítulo. O Isaías, ele fala o quê? Ele fala que viu Satanás caiu, né? Lúcifer cair como uma serpente, cair do céu como uma estrela, melhor dizendo. A antiga serpente, né, que foi colocada. Porque o Apocalipse faz esse paralelo. Que esse Satanás, que esse demônio, esse diabo, é a antiga serpente. O dragão do Apocalipse é a antiga serpente lá do Gênesis. Mas Isaías diz que esse Lúcifer, ele já tinha caído lá do céu, lá no passado. Já tinha caído. Só que tem um problemão no Apocalipse, que ele ainda está lá no céu. Esse capítulo 12, Satanás, o diabo, ainda está lá no céu com os anjos, num futuro que eu não sei aonde que vai ser. Porque ainda está lá. E nessa demonologia que a gente aprende hoje em dia, desde lá da Idade Antiga, que foi se estruturando, Idade Média, Satanás ele mora lá debaixo da terra, né? E ele está com um tridente esperando o povo lá, e tem uma chama, né, que não se extingue, e que ele vai ficar espetando todo mundo que é os pecadores, né? Só para a gente ter uma ideia. Então, eu estou fazendo esse link para quem está escutando perceber assim, caramba, então o Apocalipse está criando todo um desfecho para tudo que foi escrito lá no passado e eles estão dando um direcionamento. Eu pergunto, será que essa demora tão grande para o Apocalipse colocado no cânon, que ele foi colocado no cânon por volta de 350 depois de Cristo? Veja bem, num concílio de Laodiceia. Precisou de um concílio para eles decidirem que o Apocalipse deveria fazer parte do cânon. Quando fala do cânon, estamos falando do conjunto de livros que compõem a Bíblia. Se é uma Bíblia protestante, a pessoa vai ver que tem 66 livros. E uma Bíblia católica, ela tem 73. Então tem 7 livros a menos, ou a católica tem 7 a mais. Essa é uma briga muito grande, sabe? Dos teólogos que aceitam os chamados deuterocanônicos. Deuterocanônico quer dizer, não se pode dar tanto crédito. Então tem 7 livros na Bíblia que alguns teólogos preferem não dar tanto crédito. Eles são chamados de deuterocanônicos. São diferentes dos livros apócrifos, que quer dizer não se deve dar crédito nenhum. É diferente. Está sem voz, está sem som, Yara. Não estou te escutando. Deixa eu ver com ele, Johnny. Agora voltou. Voltou? Uhum. Esses livros, eles foram encontrados não faz tanto tempo assim, né? Alguns deles. Então, os livros que foram encontrados depois, todos eles, como o Evangelho de São Pedro, o Evangelho de Maria Madalena, Evangelho de Tiago, todos esses livros que foram encontrados depois, eles foram considerados apócrifos. Eles não entraram para o cânon. Esses livros, esses 7 livros, né, do Antigo Testamento, que é o livro de Macabeus, os 2 livros de Macabeus, o livro de Eclesiástico, então aí já deu 3. Tem o livro de... tem um capítulo também do livro de Daniel, que conta a história de Susana, que é o capítulo 14 ali do livro de Daniel, que também foi rechaçado. Então, assim, esses livros, eles foram rechaçados, né, Teve um movimento dos gregos que eles fizeram a tradução da Bíblia do hebraico para o grego. Essa versão é chamada versão dos 70, também chamada de Septuaginta. Nessa tradução para o grego, foi onde eles derrubaram tudo
o que tinha ali da deusa. Todos os lugares onde estava escrito Ácera, Ácera, eles foram apagando tudo, tirando tudo, colocaram poste, colocaram lugar de adoração, canto de idolatria, e tiraram o nome da deusa. E automaticamente eles trouxeram esses livros como, vamos dar um crédito para eles. E aí há essa divergência entre os teólogos se aceitam ou não, né, esses livros considerados deuterocanônicos. Mas estão lá, mas o Apocalipse não fazia parte. Só depois de 350, desse concílio de Laodiceia, que aí o Apocalipse fez parte. Só que eu queria que as pessoas percebessem uma coisa. A igreja começou a estruturar os dogmas e começou a perseguir aquilo que eles chamaram de heresia. No meu canal, né, Uma Palavra para Sanar, tem lá essas lives. Eu tenho uma live que eu falo só do que é dogma, só o que são as heresias. Eu dito ali cada um dos dogmas, para a gente não alongar muito aqui o assunto. Então, depois você que está aí assistindo, dá uma olhadinha lá no meu canal, vocês vão ver lá todos os dogmas e as heresias. Teu canal é Uma Palavra para Sanar? Uma Palavra para Sanar. Vão só procurar lá no YouTube, né? Tem todos esses assuntos lá para vocês se deliciarem lá e pesquisarem à vontade, sabe? Mas o que acontece, gente? Todos esses concílios que foram sendo estruturados, o concílio de Niceia, de Constantinopla, de Éfeso, de Laodiceia, que foi seguindo os concílios, eles estavam sempre combatendo alguma heresia. E quando a gente fala de heresia, parece que era alguém de fora que vinha com aquelas ideias. Não. Era realmente o povo ali, cristão, né, romano, que estava estruturando toda a igreja, que um falava, peraí, mas Deus não é trino. Não tem a trindade. Deus é um só. Pronto. Já vi aquela perseguição, o arianismo, vamos correr atrás, vamos acabar com tudo isso daí. É isso aí, esse aí é o canal, sabe? Já dá para ter uma ideia de como entrar. Isso. Aí outros diziam assim, peraí, mas Maria não é mãe de Deus. Maria é mãe de Jesus. Pronto, vamos perseguir esses aí também que estão dizendo que Maria não é mãe de Deus. Maria é mãe de Deus, sim. Então, toda aquela perseguição, e eu quero lembrar vocês que a palavra dogma está ligado com uma ideia assim, é bom, é saudável. E a palavra heresia está conectada com escolha. Eles escolheram não aceitar. Como ter escolha fosse uma coisa ruim. Sim, porque Então, o daí não dogma era podia ser. estabelecido pela a patrística, os pais da igreja, e ninguém poderia bater de frente. Então, toda essa patrística, o nome já diz, né? Os pais da igreja eram só homens. Então, as mulheres, nesse ponto, tinham sido todas rechaçadas, deixadas de canto. Ninguém gosta de falar do grupo das mulheres que acompanhavam Jesus. Todo mundo só gosta de falar dos apóstolos. Aí, quando fala de Paulo, né? Mas Paulo tinha um grupo de mulheres com ele. Ele fala de todas elas, ele explorava todas essas mulheres. Por que não fala dessas mulheres, então, no século I, século II? Cadê as mulheres que andavam com Paulo? Cadê o lugar das mulheres? Na patrística não tem. Não tem mesmo. Então, o Apocalipse, ele foi estruturado nesse contexto. Percebe? Por isso que tem muitos teólogos que não aceitam que o Apocalipse foi escrito por João. Porque parece-me que o Apocalipse ele está realmente estruturando todos esses dogmas da igreja de Constantino, da igreja romana. Uhum. Porque ele vem defendendo algumas ideias que foram defendidas no dogma. Então, quem conhece essa trajetória da patrística em defender algumas ideias e chamar os outros movimentos de heresia, vai ler o Apocalipse e vai falar: nossa, que coincidência! O Apocalipse persegue as heresias da época. Quando ele fala dos nicolaítas,
Eu odeio os nicolaítas. É Jesus falando isso. Eu odeio os nicolaítas. As obras deles são obras que estão ligadas à ciência, ao adivinho, e eu odeio os nicolaítas. Quer dizer, Apocalipse. não que Jesus tenha falado. Mas eles colocam na boca de Colocaram Jesus como isso. se ele tivesse falado isso. Exato, porque Jesus nunca usou essa expressão, Claro. sabe? Por mais que você veja ali no Evangelho, né, um texto ali meio isolado, Jesus falando assim: não temas quem mata a carne, temas quem mata a carne e precipita o espírito na geena. A geena era um lugar onde era um lixão que eles ateavam fogo para queimar mesmo. Então ali o fogo não extinguia. Essa. O povo daquela época não entendia o inferno. Essa ideia do inferno foi sendo construída a partir do século 3, 4, foi se estruturando isso. Aí na Idade Média, esse inferno já estava todo bonitinho. O diabo lá, né, com tridente, pegaram um pouquinho de cada cultura, né, e montaram lá o Beelzebul. Eles construíram o diabo, esse Satanás. Quando no livro de Isaías, Isaías fala desse Lúcifer que caiu como uma estrela, e para ele foi dado todo o poder e tudo mais, mas ele quis construir um poder que se igualasse a Deus, ele está falando da Babilônia. Ele está falando da Babilônia. Que lá na Babilônia que tem uma confusão de línguas, né, que eles passaram a não se entender, segundo o livro de Gênesis. Então, o livro de Isaías, ele não está falando de um demônio, de um Lúcifer, como é ensinado para a gente. Mas o problema é que lá em Gênesis também não. A serpente não. Também não tem. Muito menos na época de Jesus, eles tinham uma ideia de inferno. Então, para mim, Jesus nem disse essa frase. Então, que o pessoal chama da segunda morte. A primeira morte é essa morte física, e a segunda morte é a morte espiritual. O Apocalipse traz esse Deus severo lá do Antigo Testamento. Porque todo mundo fica com medo do dragão no Apocalipse, da besta do Apocalipse. Nossa, isso aí me dava arrepios quando eu era pequena, porque eu fui criada numa igreja, num colégio católico. Sim, e Interno. a gente aprende a ter medo da besta do Apocalipse, do dragão do Oi? Apocalipse, porque ele para na frente da mulher e ele quer comer o filho dela, e a mulher gritando para dar à luz. Você fala, nossa, mas e o que os anjos fazem no Apocalipse? Para ver direitinho. Cada anjo de Deus ali, quando eles abrem os selos do Apocalipse, eles trazem destruição para a Terra, 1/3 das estrelas caem. O mesmo que o dragão faz, que é a primitiva serpente, chamado de demônio, Satanás. Poxa, gente, não está na cara que eles estão amarrando uma situação? Para mim está óbvio isso. Sim, mas está óbvio, porque você foi pesquisar e você estudou. E porque também você foi observador, que a maioria. Eu lembro quando eu ouvia as histórias da Bíblia, né? Na escola, imagina, era o tempo inteiro, aquela mesma coisa que vinha, né? Dos Sim. ensinamentos, né? E eu me questionava muitas coisas. Mas a gente nem Nem pode podia falar, porque são dogmas, né? E a gente não pode sim, bater de frente, a gente tem que aceitar como não, verdade. Mas, se assim, o que me ajudou foi, assim, antes de eu ir para a igreja, eu já era um pesquisador da Bíblia, sem nenhum dogma, sem nenhuma doutrina. E aí eu grifei um monte de coisa que eu achei estranha. E aí eu fui para a igreja, e aí veio os dogmas. Aí eu falei, caramba, eu vou calar a boca. Mas eu vou continuar grifando. Vou continuar grifando porque isso aqui está estranho. Está muito estranho. E depois, sim, né, eu tenho essa liberdade, porque eu não estou preso aos dogmas. Eu não estou preocupado se vão falar esse cara é um herege. Só porque eu tenho opinião? Só porque eu faço uma escolha diferente? Sabe? Então eu anotei alguns tópicos aqui
No Apocalipse, eles fazem questão no capítulo 1 ali, de defender que Jesus morreu na cruz. Percebe os dogmas? Se quem reza o creio, na verdade, rezar não, proclama o creio. Que os evangélicos também proclamam o mesmo creio. Eles só não dizem creio na igreja católica. Eles dizem creio na igreja cristã. Mas o creio é o mesmo. Esse credo niceno-constantinopolitano foi construído nesses dois concílios, de Niceia e de Constantinopla. Então, no Apocalipse, está defendendo que Jesus morreu na cruz, um dogma. Que ele é o Filho único de Deus, outro dogma. E tudo no momento onde os dogmas estavam sendo estruturados. Percebe essa questão? Sim. E o Apocalipse ele vem realmente reforçando todos os dogmas lá daquele tempo. Houve tempo de sobra para eles prepararem o Apocalipse. Porque só entrou para o cânon 350 anos depois. Então, mais para frente aqui, ó, que ele morreu pelos nossos pecados. O Apocalipse diz que esse Jesus, é interessante quando o João ele dá a descrição de como que é, né, esse Jesus. Ele fala que viu Jesus e era um homem de cabelos brancos, de barba branca, e que tinha a pele como um bronze, os pés como um bronze. E qual é a cor do bronze? E os olhos era como um fogo. E o fogo sempre está caindo ali para um amarelo, avermelhado, né? Um alaranjado. Dependendo do que está sendo queimado, tem vários tons ali o fogo, pode ser até vermelho. Agora, você imagina uma pessoa com a pele marrom, que é o bronze, né? Marrom, é um marrom para o avermelhado, lembra bem, para mim, um preto velho. Só com os olhos diferentes. É uma pele escura. Se você coloca no Google, qual é a cor do bronze? Marrom avermelhado. Tá para uma pele indígena e cabeça branca. Né? Eu fico brincando que é um preto velho porque é um cabeça branca. É um negão de cabeça branca. O anjo, o Jesus que se apresenta ali para o vidente do Apocalipse. E é interessante a destruição, porque esse Jesus, ele não é o mesmo Jesus dos evangelhos. O Jesus apresentado ali no Apocalipse, ele é vingativo. Eu falo para as pessoas, peguem a Bíblia, né, de Cid Moreira, que é muito fácil de escutar. Vocês colocam lá o livro do Apocalipse, narrado por Cid Moreira, e escute. Vocês vão escutar tudo isso. Vocês vão ver que essa é a descrição. E que quem provoca toda a ira e toda a destruição é Jesus e os seus anjos. Quando ele começa as mensagens a Laodiceia, Tiátira, Panfilha, Pérgamo, eu tive nesses locais lá na Turquia, a antiga Anatólia. Nós fizemos, né, em Dáquila um trabalho de incursão na Turquia, de pesquisa, e fomos e andamos de barco no Mar Egeu, e de longe a gente viu a ilha de Patmos, que é na Grécia. Está a 55 quilômetros dali, da Turquia. Então, desse ponto da Turquia, dá para ver a ilha onde o suposto João, ou o vidente do Apocalipse, começa a fazer toda aquela narrativa. Ele diz que foi para lá pela perseguição dos primeiros cristãos, e de lá ele foi tomado pelo Espírito Santo. Ele entrou num êxtase e teve todas essas visões. E eis que ele bate de frente com Jesus, que era esse cabeça branca, de pele avermelhada, amarronzada. E foi narrando, eis que eu venho com toda a ira. Ele diz que vinha com toda a ira, com toda a destruição, igualzinho àquele Deus do Antigo Testamento, que não perdoa, que não tem dó de ninguém, que manda fulminar. Igualzinho. É estranho, porque Pedro não apresenta um Jesus assim nas cartas dele. João, nas 3 cartas que ele escreve, também não apresenta. Na verdade, ele diz que Jesus é amor, que Deus é amor. Jesus, ele se apresenta na sua missão ali, acolhendo todo mundo.
e chamando Deus de Abá, que é papaizinho. E agora, no Apocalipse, ele vem com toda a violência. Ele diz que odeia. E tinha um movimento também, né, dos judeus, que eles aceitaram Jesus. Eram judeus messiânicos. Só que eles deram uma mesclada diferente, segundo a doutrina dos cristãos ali de Constantino, da Igreja Romana. Eles estavam adulterando os ensinamentos. E eles foram considerados também hereges. Esses judeus, eles fizeram voto de pobreza, se abstinham ali de muita coisa, né, e tal, viviam a caridade. Eles eram judeus messiânicos. E foram perseguidos como hereges. E é interessante que no Apocalipse, esse Jesus fala também desse movimento herético, né, desses hereges lá, que se dizem judeus, mas eles são filhos de Satanás. Ai, ai. A gente escuta isso. Então Jesus ele está perseguindo ali, do vidente do Apocalipse, né, esses movimentos considerados heresias que a igreja romana estava perseguindo, junto com a patrística. Então fica fácil de entender o Apocalipse ali nos primeiros capítulos, que é exatamente essa perseguição. Eles estão falando de coisas atuais como se fossem coisas futuras. Porque às vezes a pessoa abre o Apocalipse e ela está pensando, olha, agora que vai acontecer tudo isso e tal, tal. Não que não tenha profecias ali, porque da Bíblia a gente tira dali 20% que é verdade. Tem algumas questões ali no Apocalipse. Porque tem uma agenda ali do governo do caos. Aquela agenda de destruição, cada selo do Apocalipse não é projeto de Jesus. Ele não quer destruir ninguém. Claro. Ele não quer matar ninguém. Parece incrível que ninguém se dá conta disso. Exato. É incrível como que é um contraste de um ser que prega amor puro e, ao mesmo tempo, é vingativo, é punidor, né? Sim, porque assim, o que a serpente, a primitiva serpente, o dragão do Apocalipse, quando ele varre um terço das estrelas e lança para a terra, o anjo que representa as 7 igrejas do Apocalipse, ele fez isso também. Então, cada anjo que está ali conectado com as 7 igrejas do Apocalipse, e a gente passou por esse lugar, fomos a Éfeso, a Esmirna e tudo. Hoje não tem mais nada lá, porque não tinha igreja construção. Às vezes a pessoa lê na Bíblia e pensa que tinha uma igreja estrutura como a gente tem hoje. Uhum. Não, quando eles falam a igreja na casa do fulano, a igreja na casa do Beltrano, eram casas que recebiam ali aquele povo que eles iam lá conversar. Então, nesse ponto das 7 igrejas do Apocalipse, não tem nada. A gente foi até o lugar que é chamado a Casa de Maria. Porque, segundo o Evangelho, Jesus olha para João, e João foi o único que ficou ali do lado de Maria, ali na cruz, né? E João falou assim, mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí tua mãe. E diz o Evangelho que, a partir daquele momento, João a levou para sua casa. Segundo a tradição, que é chamada de tradição apostólica, a casa de Maria é lá na Turquia, a antiga Anatólia. E nós fomos até essa casinha, pequenininha, e que vai gente do mundo todo, e que acredita que Maria realmente viveu ali. É interessante que quando eles colocam a mulher do Apocalipse, eles estão falando de Maria. Eles precisavam acabar com a deusa, porque era muito forte entre os celtas, né? E aquele povo antigo. Tem até, a gente chegou até um local em Éfeso que Paulo perseguiu ali. Ali eles adoravam a deusa Diana. E Atos dos Apóstolos tem até essa narrativa. Então a gente foi até esse local lá e que Paulo estava lá acabando com a deusa. É como se de repente chegasse a Aparecida do Norte aqui e alguém começasse a ir lá e xingar todo mundo e acabar com toda a devoção do povo. O povo chegou assim para Paulo e falou, poxa, a gente vive do comércio, de tudo da deusa. E você veio acabar, eles quiseram matar Paulo ali.
E Paulo, com todos os seus esquemas, né, com o governo do caos, ele escapa mais uma vez. E Então existe... o engraçado, Cássio, é que muita gente ainda pensa que Paulo era um apóstolo de Jesus. Sim, sim, o próprio Jesus disse no Evangelho. Vamos trazer aquilo como verdade, né? Se alguém aparecer dizendo que me viu, que eu estava ali, que eu estava aqui, que é meu apóstolo, não acredite. É mentira. Pois foi exatamente o que Paulo fez. E o concílio de Jerusalém, que dizem ter sido o primeiro concílio, né? Que eles decidiram lá um monte de coisas, e uma delas era assim, se a gente aceita Paulo ou não. Mas todo o ato dos apóstolos, para mim também é uma outra fake news, né? Porque era um discípulo de Paulo que escreveu. Lucas era um parceirão de Paulo. Então, até o Atos dos Apóstolos, capítulo 10, ele está ali contando a história dos apóstolos. Mas depois do capítulo 10 até o final, é aquela trajetória do herói. Paulo, ele é tipo um super-herói. Ele chega a humilhar Pedro. A questão é que Pedro foi na casa de Cornélio e não queria batizar, e ele não queria pregar para o povo pagão. Tudo aquilo foi uma grande armação de Paulo. E que Lucas faz questão de endossar ali em Atos dos Apóstolos. A questão é que no Apocalipse, Jesus, né, na visão do vidente, ele está perseguindo aqueles que comem as carnes sacrificadas, aqueles que adoram. Pera, Jesus nunca pregou contra isso, ele nunca fez nenhum discurso. Ele acolheu todo mundo. Paulo que levanta tudo isso, nem os bêbados, nem os efeminados entrarão no reino de Deus. Jesus, você fala, o que Jesus falou aí contra os homossexuais? Ele não falou nada. Mas Paulo vai lá e fala. Paulo, ele condena um rapaz lá de Corinto que vivia com a madrasta ao fogo do inferno, que seja queimado, que seja excomungado, anátema. E ainda diz no final, vem Senhor Jesus. Paulo é aquele que traz essa ira de Deus. Ele traz essa ira de Deus, lá do Antigo Testamento. E essa ira de Deus está bem expressa ali no Apocalipse. Tu me dá só um minutinho, que eu quero dar boa noite para umas pessoas que estão aqui, e bem interessante, é a Maria Siqueira, a Vilce Antonetti, chegou a Sheila Martins, e a Sheila, a Mônica também, muito obrigado por estarem aí, mas a Sheila diz uma coisa, Cássio, claro que eu vou invejar você, o Cássio é maravilhoso, quer dizer, eu invejo ela quando ela traz as pessoas na live, eu chamo para mim, chama para dela. Ela é uma fofinha mesmo. Muito bem. É interessante isso. Então, eu anotei aqui alguns tópicos interessantes. Gente, eu não vou ler o Apocalipse aqui, né? Eu até trouxe a Bíblia aqui, né? Mas o tempo é curto, então eu prefiro falar e depois vocês vão lá. E essa Bíblia aqui, a Bíblia de Jerusalém, é considerada pelos teólogos aí a melhorzinha, sabe? Porque Melhorzinho. as outras foram adulteradas demais, demais, sabe? É muito complicado. Tem Bíblias assim que traz traduções completamente distorcidas dos originais mesmo, que já foram distorcidos. Então essa situação é muito complexa. Então quando a gente olha assim para esse Jesus que ele é apresentado ali, porque ele fala das estrelas, né, das 7 estrelas, e o 7 tem um simbolismo de perfeito. Só que se você for olhar o Apocalipse com esse olhar, sabe? O 7 é perfeito, e 144 mil é isso, e tal, e para essa numerologia, você entra até para o meio da cabala, você vai... Mas, na verdade, para mim, o Apocalipse foi e é uma grande maracutaia ali para eles colocarem medo naquele povo, os hereges, e os que iriam ler depois. Eles ressuscitaram aquele Deus vingativo, que cada anjo ali do Apocalipse, cada cavaleiro ali do Apocalipse, está trazendo destruição e morte. É um terço das estrelas, é um terço da terra, é um terço de morte. Gente, é tanto terço, eu não sei como que não vira um inteiro.
Eu não sei como que não acaba tudo. Tem pedras que caem, chuva de pedra, que pedra de 30 quilos. Um terço das estrelas cai na Terra. Cara, como isso? Segundo a astronomia, o Sol é uma estrela anã. E quantas vezes ele é maior que a Terra? Já pensou se o Sol cair na Terra? Basta o Sol. Já pensou um terço das estrelas? Tem estrelas que são 10, 20 vezes maiores que o Sol, segundo a astronomia. Já pensou caindo na Terra um terço das estrelas? Aí os anjos fazem isso, mas depois, não contente, o dragão também bate com o seu rabo lá e derruba um terço das estrelas de novo na Terra. Ai, se não Então, fosse tem triste. aí uma agenda do governo do caos expressa no Apocalipse e que a gente tem que combater. Isso sim. E quando a gente fala em Dáquila, do governo do caos, do GO, em nenhum momento a gente está falando de demônio ou de demônios. Tem pessoas que chegam em Dáquila, né, recente, ou que escutam isso. Ah, vocês trocaram então o demônio para o governo do caos, o GO? Que isso? Não tem nada a ver. A gente nem acredita que tem um demônio. Nem acredita nisso. Tem nada a ver uma coisa com a outra, mas a pessoa quer fazer um paralelo. Uhum. Não é. Não são demônios. Não são. São pessoas que estão aí no poder e que eles têm uma agenda e querem cumprir, estão manipulando todas essas fontes de poder. Estão gerando medo e culpa. E o Apocalipse está mostrando qual é o projeto dessa agenda do caos, que nós temos que reverter. Tem que reverter essa agenda apocalíptica. Porque esses anjos que estão ali, representados, eles causam muito mais destruição do que o próprio dragão. Se a gente olhar bem, escutar direitinho, ler com calma. Eu digo escutar porque é interessante essa dinâmica, porque facilita. Põe um fone de ouvido lá, coloca lá no YouTube, se quiser colocar acelerado, põe lá, rapidinho, rapidinho termina. Dá para você escutar a Bíblia inteira assim, para quem tem curiosidade. Mas é interessante ter um apoio na história, um apoio na arqueologia, na antropologia, para não ficar preso a dogmas. Uhum. Porque quando a gente quer ler a Bíblia e fica preso a dogmas, a gente vai ficar com medo. A gente vai ficar com o rabo preso, né, como dizem. E essa coisa é muito louca. Tem alguma pergunta, Yara? Alguma pessoa colocou alguma Deixa eu ver questão? se ainda não tem pergunta. Deixa eu ver uma coisa aqui. Não, ainda não tem pergunta. Ah, o Hélio Jones é que coloca: estamos ainda escrevendo um novo Apocalipse? Quando a gente olha para essa questão do Apocalipse, a gente tem realmente um propósito de alterar toda essa agenda de destruição. Porque o governo do caos tem esse propósito de banir um terço da população. Você veja aí, né? O Covid e tantas outras coisas. Essa desigualdade social. Tantas pessoas aí, né? Abaixo da linha da pobreza. Então, o propósito nosso de Dáquila é nivelar todo mundo lá em cima. Porque tem prosperidade para todo mundo. Tem prosperidade. Sabe? E essa prosperidade que o Apocalipse mostra lá no finalzinho, que a gente vai fazer no outro momento, tem alguns os momentos assim bonitos do Apocalipse. Eu acredito realmente que são esses 20% de verdade dali da Bíblia, que você encontra 20% na Bíblia toda ali de uma verdade, sabe? Até mesmo que você fala assim, o livro de Isaías. Todo teólogo sabe que o livro de Isaías demorou mais de 500 anos para ser escrito, sabe? E aí a gente tem aquela ideia ainda nessas teologias que a gente aprende nas igrejinhas, né? De que foi o profeta Isaías que escreveu o livro em 700 antes de Cristo. E é interessante que se você for lá e mandar no Google, você vai encontrar isso.
se você vai no Google acadêmico, se você vai pesquisar mais a fundo, aí você vai ver realmente, né, verdades. Mas se a pessoa vai fazer uma pesquisa comum, ela vai cair nessas mentiras. E essa questão que eu estava falando antes, né, do Apocalipse 12, vem trazendo exatamente aquela batalha dos agricultores e pastores. Porque a mulher do Apocalipse ali, veja bem, eles estavam derrubando, como eu estava falando antes, derrubando todo o movimento com a deusa que ainda existia lá no século I, século II, século III, que até o filme As Brumas de Avalon mostra muito bem isso. É incrível como aquele filme mostra O perfeitamente como livro, que... o filme nem mostra muito, mas os livros são Sim, lindos. sim, eu li os livros também, é uma coisa incrível mesmo, né? É. Então eles foram tirando a deusa e E, o que eles Cássio, fizeram? Colocaram Maria ali no lugar. e o engraçado é que quando a gente vai lendo aqueles livros, a gente se encontra lá. Eu Uhum, não sei por quê, porque mas estava... é uma coisa real, a gente sabe intuitivamente que é uma coisa real. Mas Uhum, desculpa que eu te interrompi. isso. Então o que acontece? Eles colocam um dogma aí também. Maria é mãe de Deus, mas ela não é deusa. Como que ela pode ser mãe de Deus e não é deusa? Pois é. Não é. Maria não intercede junto a Deus Pai. Mas Deus Pai e Deus Filho não é a mesma coisa? Não, ela intercede só até Deus Filho. Ela não tem esse poder de chegar na presença de Deus Pai. Mas ela é mãe de Deus. Problemão, mas é um dogma, então você não pode bater de frente. Então, quando eles colocam a mulher ali do Apocalipse e que ela está conectando, e aí o dragão não conseguiu fazer nada contra ela, então ele foi perseguir os seus filhos, aqueles que guardam o testemunho, aqueles que guardam a verdade de Deus. E aí tem os protestantes, né, evangélicos, que falam: não, não tem nada a ver com Maria. Mas se eles forem olhar a época que foi escrito, foi bem a época que eles estavam estruturando toda a chamada Mariologia. Eu tenho um amor gigantesco por Maria, sabe? Eu penso que ela representa mesmo, de uma forma ou de outra, a deusa ali, sabe? É Uhum. o feminino ali. Então é interessante a gente olhar para essa polaridade. Mas se a gente olhar a estratégia de você tirar a deusa e colocar Maria, que é mãe de Deus, mas não é deusa, é um jeito de... Todo mundo quer a mãe. Então a gente dá um pouquinho da mãe, só que deusa não. Sim. Então toda a perseguição com a Acer ainda continua. Não, e outra, a perseguição continuou, assim, ficou muito acirrada com relação à mulher na época da Inquisição, né? Sim. Interessante que eu falei que até o Apocalipse 12, mas eu vou avançar um pouquinho, porque o Apocalipse 13 tem ali que os 144 mil que estão diante de Deus ali são todos os servos de Deus, os homens, que representam as 12 tribos de Israel, nessa perfeição multiplicada por 12, e que eles não se mancharam com as mulheres, que eles não tiveram relações com as mulheres. Ah, daí vem Uhum. o sacerdócio. Olha só a ideia da castidade se estruturando. Uhum. Que Paulo veio ali, e seria bom que o homem não tivesse relações com as mulheres. Frase de Paulo. Seria bom que os homens se mantivessem virgens como eu. E Apocalipse vem reforçando isso. Coisa que Jesus nunca disse. Nunca disse. Então é interessante essas estratégias que a gente percebe ali no Apocalipse de defender alguns dogmas, de vir trazendo algumas verdades que a igreja da patrística, aquela igreja dos santos padres, como que é chamada, estava realmente se preocupando. A gente precisa agarrar isso, gente. E por isso que no Apocalipse já vem dizendo assim lá no finalzinho, se você alterar alguma coisa desse livro, todas as pragas vai cair em cima de você. E tem pessoas que entendem, né, que as pragas ali do Apocalipse é da Bíblia toda. E aí vem toda essa ideia da inerrância da Bíblia, né?
da inspiração, da infalibilidade da Bíblia, a infalibilidade, né? Então você não pode falar nada, você não pode questionar. Mas é interessante isso, que, mais uma vez, a mulher ela é representada ali como algo maligno. E outra coisa também interessante, porque tem a praga dos gafanhotos ali no Apocalipse, que tem cabeça de ser humano, que tem uma coroa em cima, mas tem cabelos de mulher. Tem que ter alguma coisa de mulher. Que eles têm um rabo de um escorpião que Deus mandou picar todo mundo da terra. Mas não é para matar, é só para doer. Porque o que esses gafanhotos fizeram assim, fizeram não, né? Farão, porque o Apocalipse é o futuro, vai acontecer, vai causar tanta dor. Durante 5 meses eles vão realmente fazer a humanidade sofrer. Mas não é para matar, porque a morte não vai chegar perto. É só para sofrer por 5 meses, como picadas de escorpião constantemente. Nossa, E nossa. isso é tudo os anjos, é tudo esse Jesus. E aí fica uma polêmica muito grande entre os teólogos, né? Se a igreja vai passar pela tribulação e depois que passar pela tribulação é que vai para a glória, ou se a igreja vai ser resgatada antes, vai ter um arrebatamento antes da igreja, e todo esse sofrimento vai ser para o povo pagão. Claro, com certeza. Eles não chegam a uma conclusão, os teólogos. E a questão é o seguinte: se esse Jesus que se apresenta no Apocalipse, ele fala assim, eu sou aquele que morreu na cruz, que libertou todos desse pecado do mundo. Ué, se ele morreu na cruz e libertou todos nós desse pecado original, por que tanta destruição? Pois Ele já é. lavou o mundo com pecado, já era para a gente estar no Éden, já, automaticamente. Mas aí inventaram, Paulo, né? Ele vem com essa. Jesus veio a primeira vez e ele virá segunda vez, ele vem estruturando essa parousia. Mas que Jesus é esse? Exato, e está ali no Atos dos Apóstolos, né? A narrativa, né? Que os apóstolos estão olhando Jesus subindo para os céus e o anjo vem e fala assim: o que vocês estão olhando aí? Esse mesmo Jesus, né, que está subindo, ele voltará. E aí vem essa ideia. E se você olhar as cartas de Paulo, as cartas aos Tessalonicenses, toda a narrativa que Paulo faz, parece que Jesus vai chegar a qualquer momento. Você lê a carta dos Tessalonicenses, você já fecha e sai olhando para o céu. Será que ele vai cair agora? É, será que ele vem ou não vem? E aí já são 2000 anos. Então, lá no Apocalipse, mais uma vez, vem esse Jesus que morreu por todos, que ama todos, mas ele dizia: eu castigo aqueles que eu amo e eu puno aqueles que eu amo. Eu corrijo. Então ele vai mais uma vez trazendo esse Deus que pune. Olha só, o Hélio Jones fala assim: o engraçado que o dogma de não se misturar com o feminino, dando um tremendo espaço para eles usarem os como é? Mancebos no Mancebos no lugar lugar delas. delas, né? Os mancebos no lugar dela. O Eli Jones foi bem elegante. O Eli Jones é um gentleman. Mas é interessante que essa questão assim do desequilíbrio, né, entre as polaridades faz com que essas atrocidades de pedofilia cresçam cada vez mais no âmbito religioso. É uma questão muito séria, né? A igreja da Alemanha, né, os bispos da Alemanha estão cada vez mais revolucionários e também da América Latina, rompendo com a igreja e exigindo que alguns desses dogmas precisam parar. Isso está sendo um problemão para a igreja, né? É um momento assim, depois, segundo alguns teólogos, estudiosos, né, historiadores, depois do arianismo, esse é o momento mais complexo para a igreja, o momento atual. Porque o pessoal está vendo que muitos desses dogmas
vão cair por terra. Muitos vão cair por terra. Isso é uma coisa muito interessante. Então, assim, toda a nossa ideia é que toda essa destruição aqui do Apocalipse, eu vou ver assim, o Apocalipse 3, o Apocalipse 4, né? Aqui, gente, tudo isso é do Apocalipse 1 até o Apocalipse 13. Tudo isso que eu estou falando aqui. Né? A ideia é que essas destruições não aconteçam. É interessante que depois de tudo isso, gente, ainda tem uma multidão. Eu não sei de onde vem uma multidão vestida de branco diante do Cordeiro, porque morre tanta gente. Cai pedra de 30 quilos, cai um terço da estrela, depois cai mais um terço. Não Então, vai ter multidão. 2/3 das estrelas já caiu na Terra. E ainda tem uma multidão vestida de branco diante do Cordeiro. Eu não sei de onde que vem essa multidão, mas vem, né? Gente que foi tudo salva. Essa multidão é tudo gente que foi liberta de toda essa situação, dessa morte. Foi resgatada. E aí que é a questão, não sabe se foi resgatado antes, o arrebatamento foi antes das atrocidades ou se foi depois. E aí que é o dilema entre os teólogos, né? Aí tem uns, não, a igreja vai ser levada antes e nós vamos. Quem quiser ficar, que fique. Eu já vi pregação assim, mas eu vou. Bom, tá bom? Deixa eu ver mais Mas alguns tópicos aqui, se eu deixei alguma coisa para trás, porque a gente já está chegando no finalzinho, né? sim, sim, porque eu sei que o teu tempo é bem complicadinho, porque poderia se ficar falando uma noite inteira, porque, nossa, como tem coisa que a gente não tem muita ideia. Eu estou olhando aqui um tópico que coloquei assim, né? Que o cordeiro é que abre os selos. Cada selo do Apocalipse é destruição e morte. Eu não consigo ver Jesus fazendo isso. Cada selo do Apocalipse é destruição. Essa agenda não é de Jesus. Eu não consigo conceber isso. Que essa agenda de destruição é causada pelo Cordeiro. É Ah, muito com mais fácil certeza esse não. governo do caos querer causar essa destruição do que realmente o Cordeiro. Com certeza, e é uma coisa tão esdrúxula, né? Porque eu lembro que quando eu saí da escola, porque eu fui interna há muitos anos, e quando eu saí da escola, eu já tinha uns 14 anos, aí que eu fiquei no externato, aí fora do colégio católico, digamos assim, eu estava tão revoltada com Deus, porque era uma coisa louca. Deus era aquele olho enorme que vivia atrás de mim, mas ele só vivia atrás de mim para ver aquilo que eu não estava legal para me punir. É Foi duro isso, né? muito difícil isso. Eu acompanho alguns canais no YouTube de ateus e eu percebo assim que eles ficaram tão revoltados com esse Deus apresentado na Bíblia que eles preferem ficar com a ciência. Eles preferem ficar com a ciência. Porque realmente é inconcebível esse Deus apresentado pela Bíblia. Eu fiz uma live falando dos salmos de maldição. Depois vocês podem procurar lá no meu canal. Eles não chamam de maldição. Eles chamam de salmos imprecatórios. É uma imprecação. Se você perguntar para um teólogo o que significa esses salmos, eles têm até dificuldade de explicar. Eles ficam dando volta. Na liturgia das horas, né, que é feita todos os dias, né, pela Igreja Católica e tal, foi reformulada no Concílio do Vaticano II, esses salmos imprecatórios são pulados, não se leem, porque foram salmos escritos quando eles foram levados para o cativeiro da Babilônia. E eles dizem assim: eu desejo que os seus filhos morram no ventre das suas esposas, que a Nossa, tua geração se acabe, que você. Sabe, são tantas maldições que eu falo que é aquela música do Zeca Pagodinho, né? O Dudu Nobre também canta, né? Eu vou botar seu nome na macumba, vou convidar uma feiticeira para fazer uma quizumba para você. Ela é mais leve. É muito mais leve, porque o salmo é uma oração cantada. E uma oração cantada, né? Ela acompanhada com instrumentos, com tambores,
O salmo é isso. É uma música. Agora, você imagina uma música dessa, de maldição. Imagina. E aí você fala assim, peraí, os salmos, eles são, então, também, esses salmos de imprecações, de maldições, são inspirados? Foi Deus que inspirou? Foi ou não foi? E aí o teólogo tem dificuldade de explicar. Sabe? Eles têm muita dificuldade de explicar isso. É muito complicado. Com Sabe? certeza. Para um teólogo explicar uma situação dessa. Porque se a Olha, Bíblia é toda inspirada, né? Se ela é toda... se é toda verdade, então tem que ter uma explicação para essas maldições. o Hélio James colocou aqui, Cássio, um dos selos do Apocalipse foi atualizado agora. É o laptop de Hunter Biden. Sim. Então toda essa agenda aí do governo do caos, né, é essa agenda que está ali expressa no Apocalipse. Não é a agenda do Cordeiro. Não é a agenda de Jesus. E a gente lê tudo isso, a gente fica com medo. Porque, assim, além dos anjos, quando eles. Jesus, quando ele abre o selo da destruição, mas quando os anjos vêm tocando a trombeta, cada trombeta é mais destruição aqui na Terra. É a ira de Deus caindo em cima da gente com tudo. Pois é. Então, aí que eu penso assim, ó, que a gente lendo tudo isso, percebendo tudo isso, se antenando, claro, né? Pode começar uma mudança, né? É, porque se a gente entende que essas maldições, essas desgraças, não tem nada a ver com o desejo do Cordeiro, que não é um plano de Deus para a Terra, e sim uma agenda do governo do caos, de manipulação, de medo e culpa, a gente vai de frente, a gente vai bater de frente. A gente vai romper com essa informação. E a gente vai implementar a nossa agenda. Essa agenda de prosperidade para todo mundo, de vida para todo mundo. Uma das coisas que eu conscientemente não aceitei, né, e eu acredito que eu rompi, foi a crença de que eu nasci de um pecado original. Isso para mim era uma coisa louca, não tinha aquela razão de ser. Para mim acho que foi o início de um movimento interno para uma mudança. Mas mesmo assim, eu posso te dizer que as coisas colocadas, né, de ensinamentos eram tão fortes que foi até difícil, posso falar que foi difícil eu dizer assim, ó, a partir de agora, eu digo com toda certeza, não sou católica. Sim, exato. Mas você veja que quanta coisa foi manipulada, né? Então, mas a gente tem muita dificuldade de romper com tudo isso por causa de medo e culpa. Porque se você olha para os dogmas, né, qualquer um deles que você transgredir, você vai para o inferno. Você está privado dessa vida eterna. Você está privado dessa salvação. No nosso próximo encontro, eu vou até dar um spoiler aqui, que vem muito de uma ideia de Calvino, lá no Apocalipse, né? Então a Bíblia dá embasamento, inclusive no meu canal, se vocês tiverem um pouquinho de pressa, quem quiser dar uma pesquisada, eu falo sobre o calvinismo, eu falo sobre o arminianismo e sobre essas correntes antagônicas, né? Que até hoje fazem parte dos movimentos aí da igreja, das igrejas, vamos dizer assim. E lá no Apocalipse, está dizendo que tem alguns que são filhos de Satanás, que estão separados realmente para morrer, para serem destruídos. E tem aqueles que estão lá com seu nome no livro da vida, e esses serão salvos. Então, esses são predestinados a serem salvos.
Então, no Apocalipse também está ali incutida uma ideia de predestinação, assim como Calvino, lá na Idade Média, acabou também, né, propagando. Então, isso é muito interessante. Então, quando a gente tem realmente essa visão, né, dessas ideias teológicas e como isso foram se estruturando, a gente vai ler o Apocalipse e vai falar assim, peraí, isso aqui está errado. Isso aqui não é Deus falando, isso aqui não é Jesus, de jeito nenhum. Porque se ele disse, eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância, ele não veio para atacar fogo. Ou ele disse uma coisa, ou ele disse outra. Porque senão ele está igualzinho o pai dele, né? Lá do Antigo Testamento. Usando somente força de expressão. Porque o Deus do Antigo Testamento, de longe, né? E nem de perto, é o pai de Jesus. Mas segundo os teólogos, é tudo a mesma coisa. Esse Deus lá do Antigo Testamento, ele odeia, ele mata, ele dá vida, depois ele mata de novo, ele tem ciúme, é bipolaridade total. É vingativo. É vingativo, e por isso os ateus, e muitos desses ateus foram cristãos, foram católicos e tal, e eles rompem de vez, porque eles falam, pelo amor de Deus, eu tenho que ser ateu. Eu tenho que ser, não dá para acreditar nesse Deus assim. Então, é interessante, e dá para se compreender. Dá para se compreender. Porque não tem condições. Ou Jesus quer que todos tenham vida, ou alguns já estão predestinados a ir para o inferno mesmo. E lá no inferno, desse Apocalipse, que é chamado do abismo, né? Quem é que vai estar olhando o povo sofrer, pegando fogo, sofrendo? Os anjos. Não fala que é o demônio que vai estar lá. Fala que é os anjos. Pois é. Outra incoerência. Né? O que é isso? E o que eu quero ainda deixar aqui no final, mais uma vez, o que eu acho muito engraçado. Acho muito engraçado. Que lá no livro de Jó, também fiz uma palestra falando de Jó, esse demônio, porque lá no livro de Jó ainda não tinha ideia de um satanás, de um demônio assim, e até mesmo os judeus entendem que o livro de Jó é uma historinha, sabe? Que esse Jó não existiu. Em nenhum momento o Jó foi paciente, então dá uma olhada lá na minha live que eu deixo bem claro ali que Jó não foi nada paciente. Então, quando se fala a paciência de Jó, paciência de Jó. é paciência de Jó. Jó blasfemou contra tudo, ele só não brigou ali com Deus, mas ele falou a vida, ele acabou com tudo. Então, lá, esse demônio é um parceirão de Deus. Ele está lá no céu e Deus olha, ô, o que está fazendo aqui, rapaz? Onde você estava andando? Ah, eu estava dando uma volta ali na terra, ali, porque tudo que está ali é meu, né? E você viu lá meu servo? Gente fina ele, né? Ele falou, ele só é gente fina porque você dá tudo para ele. Tenho certeza, se ele perder tudo, ele vai blasfemar contra você. E aí Deus faz o quê? Autoriza Satanás a fazer tudo aquilo. E é interessante que tem um monte de corrente teológica que diz que Deus permite Satanás fazer o que ele faz. É permissão de Deus. Mas ele não vai permitir que Satanás atrapalhe tanto, mas ele permite. Ah, por que Deus permite? Ele criou um arco inimigo, ou ele faz o trabalho que Deus não tem coragem de fazer? Até aquele filme lá, a série da Netflix, né, do Lúcifer, mostra exatamente essa questão. Que o Lúcifer faz o trabalho sujo que Deus não tem coragem de fazer. Mas ele permite. Essa teologia dá margem para aquilo. Aí os teólogos falam, olha, que filme não sei o quê, que não sei o quê, não sei o quê. A própria teologia dá margem para aquilo. E é um dos dogmas também, né? Acreditar no Satanás. Você tem que acreditar no demônio. É um dogma. Incrível isso. Então tem cristão que fala, mas eu não acredito no demônio. Assim, então não dá para ser cristão. Porque o cristão tem que acreditar no demônio. Sim. E eu até falo na minha live dos demônios, né? De um livro do Padre Quevedo. O finado Padre Quevedo, né? O nome do livro é Antes que os Demônios Voltem.
Ele desconstrói, ele mesmo sendo um padre, ele vai lá nesse livro e fala que esse demônio não existe. Aquele não existe do Padre Quevedo, né? Ele foi inventado, e ele vai lá na Babilônia, ele vai lá nos persas, ele vai na história toda. É um livro muito bom, que ele prova por A mais B que esse demônio foi construído. Aí se você perguntava para ele, padre, mas e os exorcismos? Ele, quero nem falar disso. Ele foi calado um tempo, uns 7 anos, por causa desse livro. Foi calado. Então, é complicado tudo isso, sabe? Enquanto as pessoas se permitirem, né, serem assim acovardadas, enquanto as pessoas se permitirem assim a não buscar o conhecimento, elas ainda serão reféns dessas mentiras, dessas dessas coisas, né? manipulações. E o incrível é que com tanta informação ainda agora, com tanta facilidade para buscar informação, né, ainda tem tanta gente presa nesses dogmas, que são de até outras religiões também, mas que acaba entrando na mesma manipulação, né, e que são infelizes, porque não conseguem sair disso, né. Mas porque assim, por mais que eles... Eu lembro que quando eu comecei a fazer algumas indagações, ainda estando na igreja, que eu não perguntava para padre, eu perguntava para os amigos que eram pesquisadores como eu, né, estudando teologia. Eu falava, será que esse dogma é isso aqui mesmo? Será que não pode ter uma outra história? Será que não sei o quê? Nossa, eu era repreendido. E os evangélicos também passam por isso. Fala que está endemoniado. Você está endemoniado, meu irmão. Está repreendido em nome de Jesus. Vou orar por você. Dogma não se discute. É Isso isso foi mesmo. decidido e as pessoas que decidiram isso estavam cheias do Espírito Santo. Pessoas cheias do Espírito Santo que mandaram matar um monte de gente, que mandaram escravizar. O próprio Papa Nicolau V, quando ele escreve a carta ao rei de Portugal, a carta chamada Dum Diversa, ele fala, escravize todos os árabes e os africanos ali do sul da África, escravize até a morte. A carta Dum Diversas, é só você colocar lá no Google lá. O Papa que mandou escravizar, com que direito? Esses cristãos que têm um rastro de morte gigantesco, os protestantes, católicos. Lembra de toda aquela confusão entre a Irlanda do Norte com os Sim, protestantes? E sim. bomba, o IRA, e bomba para cá, e bomba para 500 anos. O IRA levantou a bandeira em 2002, se eu não me engano. Parou as suas atividades em 2002. 500 anos de matança entre protestantes e católicos. Sem contar a matança, né, que fizeram lá nos Estados Unidos, um monte de índios, um monte de negros, e mais um monte que fizeram aqui de escravidão, né? Os jesuítas montando lá as missões, explorando, mandando tudo para a Espanha, os bandeirantes vindo e tira bom e tira mal. E quanta morte! Tudo cristão. Anticristos, né? Porque Jesus pediu para amar, para perdoar, para ter vida. Aí tem uns teólogos, né? Que falam, não, peraí, isso aí é anacronismo. Você tá... A cultura da época era assim. Não, Jesus já tinha dito que não era para fazer nada disso. O chefão já tinha falado como tinha que ser. Não vem falar que o povo não sabia, que não tinha consciência, que a gente está julgando um povo com a nossa consciência de hoje. Não venha com essa conversinha que eu não aceito. Já estava lá o que era para fazer. O líder já tinha dito, o mestre mandou não matar. E aí, o que falar de tudo isso? E aí eu vou ter que aceitar esse apocalipse assim, que é a vontade do mestre? É, é muita coisa para a gente pensar, analisar, para poder fazer uma mudança, né?
E uma mudança rápida, né? Pois Uma é. mudança rápida para que as coisas realmente se alinhem de novo. Uhum. E somos nós que temos que fazer, né? A gente É, não pode esperar do governo do caos ou dessas estruturas aí, porque do jeito que tá bom para eles, né? sim. Toda a separação é benéfica para eles, né? Sim, Toda a separação. E a gente olhando vê assim toda a estratégia muito bem bolada. Tem um cara que não sei se tu conhece, é um senhor, o Hélio Couto. Ele faz conheço. também muitas palestras e Uhum. ele sempre diz assim, ó, os caras do outro lado, que é o governo, eles não dormem. Eles trabalham 24 horas por dia e nós Exatamente. dormimos. Exatamente. Então, eu vejo que está na hora da gente começar a parar e analisar as coisas para fazer uma mudança. Uma mudança interna primeiro, né, Cássio? Sim. E para poder, então, ir movimentando as coisas. Esse foi um dos meus objetivos, né, em começar as lives. É levar Uhum. informação, mas levar uma informação como essa que tu está trazendo, de fazer uma análise daquilo que a gente recebeu e não simplesmente deixar entrar tudo e aceitar aquilo como verdade absoluta, né? Então, agora é o Acabei de momento. ganhar um coraçãozinho aqui do meu filhinho. Olha que amor. Ele deve estar impaciente, coitadinho, né? Já tá cansadinho aqui. Ah, já está cansadinho. Bom, então, nós não temos perguntas, tivemos, assim, as pessoas falando, mas não temos perguntas. Então, Nem xingamento, Yara. graças a Deus, não, só gratidão, só gratidão, só gratidão. Várias pessoas, teve uma pessoa até de João Pessoa que me escreveu, e muita gratidão, né? E eu tenho uma gratidão profunda por você ter aceitado o meu convite. Eu sei que a tua agenda né? O Corrido. Cícero fez a live comigo a semana passada e a Uhum. gente conversou e ele dizendo realmente o Cássio é muito ocupado e precisa ser uma live de 1 hora, porque o menininho dele não aguenta muito ficar Sim, esperando. Imagine, tadinho, né? Fica pois ali é. Eu tenho que dar uma atenção para ele aqui, exatamente. como eu Então eu tô com te isso. Mas agradeço é muito. sempre um prazer imenso estar com você, sabe, Yara? Parabéns pelo seu canal, parabéns pelo seu trabalho, sabe? Eu admiro demais as pessoas assim como você, que não desistem, sabe? Que estão sempre perseverando, tá sempre procurando assim contribuir com o desenvolvimento das pessoas, né? Está se desenvolvendo e contribuindo com o desenvolvimento dos demais. Isso é muito, muito importante. Então, parabéns para todos os que acompanham aí o seu canal, né, que são pesquisadores, são pessoas assim inteligentíssimas. Um abraço para todos vocês e me coloco sempre à disposição. Sempre estarei à disposição. Sempre quero estar. Mas às vezes aquela corrida demora um pouquinho, mas eu chego, Sim, chego, sim, chego. com certeza. E aí, daqui a pouco, eu vou deixar tu descansar um pouco dessa live, vou conversar com o Cícero de novo para marcar, então, a segunda parte, que com certeza vai ser muito legal, Sim, né? tem o capítulo, do capítulo 13 até o 22. Aí finalizamos aí o Apocalipse. Então, tá. Tá Muito, bom? muito obrigado. Eu De nada. agradeço de todo o coração, agradeço as pessoas que estiveram aí. Namastê, Deus em mim, saúde o Deus em você. Que assim Uma seja. boa noite, até sexta-feira que vem, no mesmo horário, 19h30. Sexta-feira que vem eu terei a convidada, a Carlota, que vai falar sobre as Amazonas. Legal, legal. Trazer esses conhecimentos para nós, muito bons também. Vai ser Muita muito bom. coisa, muita novidade que está vindo por aí também, né, Cássio? Sim, com certeza. E vamos em frente.
Vamos em frente, que aí vem gente. Um Sim. beijo no coração. Um beijo no coração de Beijo, todos beijo. e o teu também. Muito, muito obrigada.